melhores guerreiros de todos os tempos da humanidade. Exato. Há mais de 500 anos. Playground sem mimimi. Albânia. Diretamente de Kruja, no castelo de Kruja. E onde tem piano, o som me leva. Se essa não é uma boa introdução pro vídeo. Isso não foi ensaiado para ele parar de tocar justo na hora que eu entro. Mas essa é a introdução de Kruja, o castelo. Aqui, um castelo medieval do século XIV, casa do maior herói da Albânia. Sim, já ouviu falar de Skanderbeg? Pois é, hoje é ele. E quem sabe, no final, rola um sonzinho sem mimimi ali no piano. Vamos. Castriotti Skanderbeg. É o nome do brabo. Aqui conta algumas das batalhas que ele viveu durante toda a sua vida. Aqui, os seus últimos anos como um herói da nação. Ali do outro lado, toda a sua vida com os soldados, com as populações de toda a Albânia. O maluco era brabo. Aí você se pergunta por que ele tem todo esse palco para ele. A razão é porque ele é um dos símbolos mais fortes até hoje, depois de mais de 500 anos, da identidade albanesa. O brabo ganhou 3 batalhas, 3 guerras contra o Império Otomano, que basicamente, depois da sua morte, conquistou aqui toda essa região da Albânia por 500 anos. Mas ele foi um dos líderes de todo o exército albanês contra a resistência, nas guerras contra o Império Otomano. Ganhou 3 guerras. E aqui conta um pouco mais sobre a vida dele. E o brabo Skanderbeg, naquele capacete de ouro, ele tinha escrito: abençoado por Jesus de Nazaré, o príncipe Mat, rei da Albânia, terror dos otomanos, rei de Epirus, que naquela época era essa região aqui. E o maluco ia pra guerra como? Ia pro tudo ou nada ali, ó. Ó o olhar de bandido do maluco.
aí depois, cortando para 1944, pós Segunda Guerra Mundial, quando a Albânia finalmente reganhou a sua independência, você não tenha a menor dúvida que Enver Hoxha, o ditador comunista durante quase 40 anos aqui na Albânia, implementou todas as suas ideias políticas educacionais com a imagem de Skanderbeg. Ele, de certa forma, tentou até mesmo fazer uma associação como um governo contínuo de 1400 para depois 1900, onde foi o período também que a Albânia era do Império Otomano e depois do Império Italiano. E aí Enver Hoxha usou muito a imagem de Skanderbeg como um herói nacional para criar o senso de nacionalismo, de patriotismo, através também de festivais, de diversas estátuas por todas as grandes cidades do país. E foi como uma maneira também de a própria população albanesa entender um pouco mais de um dos seus grandes heróis. Por este lado, incrível, porque um povo que não conhece a sua própria história está fadado a cometer os mesmos erros. Por outro lado, a maneira como ele fez isso foi da pior maneira possível, com uma ditadura brutal que matou milhares de pessoas e fez com que o país fosse, durante muito tempo, um dos países mais atrasados da Europa em diversos rankings de saúde, educação, liberdade financeira, liberdade de você simplesmente sair do país, porque as pessoas não podiam sequer sair do país. Mas essa é uma outra história. Aqui é sobre Skanderbeg. Algumas outras informações pontuais de Skanderbeg é que ele nasceu aqui na Albânia em 1405, mas foi muito jovem, feito como refém de guerra pelo Império Otomano, aonde lá ele aprendeu todas as habilidades necessárias para se tornar um dos melhores guerreiros de todos os tempos da humanidade. Habilidades essas que ele justamente depois usou contra aqueles que os ensinaram, o Império Otomano, voltando para cá, para a Albânia, em Cluj, em 1443, e independizando o seu país. Independência essa que não durou muito tempo. Em 1478 foi onde definitivamente o Império Otomano ganhou de volta o seu poder, e permanecendo por 500 anos. Mas até hoje, em toda a Europa e nos Estados Unidos, inclusive, existem diversas homenagens e estátuas a ele, porque ele é o que se chama de um guerreiro que protegeu os valores ocidentais. Isso mesmo. Porque naquela época o Império Otomano era basicamente todo o mundo árabe, os muçulmanos, e essa parte da Europa até então era completamente cristiana por todo o Império Romano, que aqui esteve muito antes. Hoje em dia isso já não pode ser dito com 100% de certeza, porque é uma região com muitos conflitos religiosos, políticos, e hoje a população da Albânia ainda tem algumas tradições do cristianismo, algumas tradições do islamismo, e é um país incrível por toda a sua diversidade cultural, religiosa, e Skanderbeg sendo parte dela. E aí você pode se perguntar, mas por que em Cluj, na Albânia, tem esse museu e esse castelo? Cluj, no século XIII, era uma das principais cidades de toda essa região.
E foi nessa cidade, fugido do Império Otomano, que Skanderbeg veio para cá para fazer a coligação com outros soldados, famílias e pessoas de maneira geral que estavam infelizes com o Império. E aqui, nesse castelo, foi onde houveram as 3 batalhas que ele ganhou contra o Império Otomano. Então a razão para tudo isso ser aqui é esta. Nesse castelo aconteceram as batalhas que fizeram com que a Albânia permanecesse independente por 30 anos. Depois de 500 anos foi que ela voltou a ser independente. Kruja, história da Albânia. E aqui, nas ruínas da igreja de Skanderbeg, exato, há mais de 500 anos, ele vinha aqui contemplar algo maior, algo que lhe dava força, algo que lhe dava inteligência, algo que lhe dava o que quer que você acredite que necessite em momentos de conflito, de dúvida, de não saber o que fazer. Era aqui a igreja que ele vinha rezar, pedir, agradecer. E há 500 anos isso permanece em pé. Claro, com os seus devidos cuidados e restaurações. É aqui que termina Castelo de Kruja, a história de Skanderbeg. Me diz aí se você gostou, o que você achou, se você conhecia já esse brabo, se você simplesmente aprendeu agora a vida, a história, a geografia, a arqueologia, porque Playground Sem Mimimi é conteúdo inteligente, avançado, sem bitolação. Deixe seu comentário, veja os outros vídeos desse canal e nos vemos numa próxima. Por enquanto, faça do mundo o seu playground sem mimimi. As a